O papel do marido cristão. Parte 3. A posição do homem e da mulher. Iremos continuar a nossa abordagem do ensino bíblico para o marido cristão. Nos vídeos anteriores falamos dos princípios de Deus para o casamento, que foram estabelecidos no início da criação com os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Aprendemos que estes princípios não foram revogados, e que mesmo após 4 milênios permaneciam os mesmos, como ensinou Jesus Cristo aos seus discípulos. Nos aprofundamos nas verdades de Deus para o casamento cristão, analisando 2 de 4 pontos. Deus fez macho e fêmea, e o homem deixará pai e mãe. Neste vídeo vamos ver o terceiro ponto. O homem se unirá à sua mulher. Mas antes, inscreva-se no canal, para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Acione o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. E já curta este vídeo para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. Siga-me nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Espero que seja edificante para todos. O homem se unirá à sua mulher. Esta é a finalidade do que tratamos anteriormente, quando falamos sobre o homem deixar seu pai e sua mãe. O objetivo de o homem ter tido a iniciativa de deixar seu pai e a sua mãe é para se unir à sua mulher. Isso deixa claro a associação entre deixar de estar sob uma responsabilidade, para assumir uma responsabilidade. Unir-se à sua mulher é muito mais do que pedir em casamento, é assumir um papel estabelecido pelo próprio Deus, que formou o homem e a mulher em uma ordem perfeita. Gênesis 1, 27. Macho e fêmea os criou. 1 Timóteo 2, 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Coríntios 11, 8 e 9. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher, do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher, por causa do varão. Entender que, nesta terra, homem e mulher foram postos por Deus em posições hierarquicamente diferentes, é fundamental para a compreensão dessa responsabilidade que o homem assume quando se une à sua mulher. Neste sentido é importante saber que, em Cristo não há macho nem fêmea. Deus fez a mulher como uma ajudadora para o homem. E que, Deus cobrará de cada um, homem ou mulher, individualmente. Em Cristo não há macho nem fêmea. Em Cristo não há diferença entre pessoa alguma. Pois todos os que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, são filhos de Deus, tendo sido aceitos por Deus através de Jesus. Antes de querermos saber sobre a relação de autoridade e submissão entre o marido e a sua mulher, precisamos ter esta consciência que tanto o marido como a mulher crentes no Senhor Jesus Cristo, são filhos do Pai e membros da Igreja de Deus. Gálatas 3, 26 a 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos somos um em Cristo Jesus, seja o homem, seja a mulher, seja o servo, seja o seu senhor, seja o judeu, seja o grego. Compreendendo esta forma como os cristãos são vistos por Deus, podemos começar a aprender sobre como Deus em sua infinita sabedoria colocou homem e mulher em posições diferentes nesta terra. Assim como sabemos que um brasileiro, que crê em Cristo, não pode desconsiderar o que as autoridades governamentais americanas estabelecem sobre imigração e, simplesmente, entrar nos Estados Unidos sem a devida autorização legal. Assim como sabemos que um empregado, cristão, não pode simplesmente desprezar a sua relação de sujeição ao seu patrão, e não obedecer à sua autoridade. Desta forma também devemos saber que, nesta terra, a relação de autoridade e submissão entre o homem e a sua mulher, cristãos não pode ser desprezada, pois assim como as demais, foram estabelecidas por Deus. E estas relações de submissão à autoridade, têm instruções bem claras na sã doutrina dada pelo Espírito Santo aos apóstolos do Senhor Jesus, as quais foram enviadas às igrejas em toda a parte. Sujeição do cidadão às autoridades. Romanos 12, 1 e Romanos 13, 1 a 7. Rogo-vos, pois irmãos, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e às autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, e a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Sujeição do empregado ao seu empregador. Efésios 1, 1 e Efésios 6, 5 a 8. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Sujeição da mulher ao seu marido. Efésios 1, 1 e Efésios 5, 22 a 24. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Compreendendo esta diferença entre a forma como Deus olha para seus filhos, sem fazer distinção, e a posição em que Ele próprio estabeleceu para o homem e a mulher, nos faz entender que nem o homem é mais importante por exercer a autoridade, nem a mulher é menos importante por estar submetida a esta autoridade. Talvez por não entender isto, é que muitos maridos cristãos, fazendo uso da posição que Deus os colocou perante a mulher nesta terra, abusam e agem com autoritarismo, querendo se impor e exigindo a submissão de suas esposas. O apóstolo Paulo, ensinando sobre a forma distinta como homem e mulher deveriam orar e profetizar, trata de alguns pontos importantes na compreensão do que estamos falando. 1 Coríntios 11, 3 a 16. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. A introdução do assunto é a ordem hierárquica estabelecida por Deus, nesta terra. Deus Pai, Cristo, homem, mulher. A respeito das primeiras posições, ocupadas pelo Pai e por Cristo, observamos sendo respeitadas ao lermos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde encontramos Jesus Cristo, sujeitando-se ao Pai. Na sequência desta hierarquia vem o homem e a mulher, nesta ordem. Nesta passagem é possível perceber que a posição distinta entre homem e mulher, estabelecida por Deus, não se limita ao marido e à mulher, mas aqui se está falando de todo homem e toda mulher. Não vamos tratar do assunto principal desta passagem, que é sobre o uso ou não de cobertura sobre a cabeça quando ora ou profetiza, este fica para seu estudo individual. Mas vamos analisar que Paulo diz: porque o homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deus, em sua soberania,
sabedoria e cumprindo os seus propósitos perfeitos, assim fez. Gênesis 2, 7, 8 e 15 a 22. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: e não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Esta posição dada por Deus ao homem, significou responsabilidade dada a este, pois foi Adão quem teve a responsabilidade de lavrar e guardar o jardim, recebeu a ordem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e teve a tarefa de dar nome aos seres da terra, do campo e aves dos céus. E após ter a serpente enganado a Eva, e ela ter comido do fruto proibido, ter dado ao seu marido e este ter comido com ela, foi Adão o primeiro a ser procurado por Deus. Gênesis 3, 1 a 9. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: e não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: e não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Outra demonstração da responsabilidade dada por Deus ao homem, é o juízo dado por Deus ao casal, após a desobediência. As consequências em Eva seriam sentidas em si mesma. As consequências em Adão seriam sentidas em toda a terra e em si mesmo. Gênesis 3, 12 a 19. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Apesar desta posição diferenciada entre o homem e a mulher, nesta terra, o apóstolo Paulo faz uma observação que nos remete ao que falamos anteriormente, sobre a diferença entre a posição do homem e da mulher na terra, e no Senhor. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor.
Porque, como a mulher provém do homem, na criação, assim também o homem provém da mulher, no nascimento, mas tudo vem de Deus. Deus fez uma ajudadora para o homem. Outro ponto na compreensão desta posição em que Deus colocou homem e mulher, desde o princípio, é que a mulher é colocada, por Deus em relação ao homem, como auxiliadora, aquela que dá assistência em tudo aquilo que Deus põe nas mãos do homem para fazer. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, e não é bom que o homem esteja só, ou far-lhe-ei uma adjutora, uma que dê auxílio, que esteja como diante dele, ou que lhe assista ou que dê assistência. Uma grande evidência desse papel de auxílio da mulher para com o marido é a conhecida passagem de Provérbios 31, que trata da mulher virtuosa. Provérbios 31, 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante e de longe traz o seu pão. Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá, por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, e de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Para aquele que assume a responsabilidade sobre outra pessoa, é importante saber quem é essa pessoa e a visão que aquele que estabeleceu esse tipo de responsabilidade tem dela. Apesar da compreensão errada que, ao longo da história da humanidade se formou sobre o valor da mulher, Deus colocou a mulher com uma função incomparável, ainda que numa posição hierárquica inferior ao homem. Ser o auxílio do homem e estar sob a sua responsabilidade, não se confunde com ser desvalorizada, desprezada ou colocada sem importância. Pelo contrário, é exatamente pela atuação da mulher virtuosa, que o marido era reconhecido nas portas da cidade. Deus cobra de cada um individualmente. Como é sabido, o homem não foi enganado pela serpente, no Éden, mas a mulher é que foi enganada. O homem consentiu e desobedeceu à ordem de Deus. 1 Timóteo 2, 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Gênesis 3, 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Entretanto, quando Deus foi procurá-los após a queda, aquele a quem ele chamou foi Adão, o responsável. Gênesis 3, 9 a 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu?
Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus cobrou ambos, mas cada um na sua posição, o homem na posição de responsável, e a mulher na posição de auxiliadora. Obviamente que a palavra de Deus fala em particular, pois ela não diz à mulher que exige o amor do seu marido, assim como não diz ao marido que exige a submissão da mulher, mas como diz a palavra. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Assim cada um, por causa da consciência para com Deus, o Pai, fará o que lhe compete. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, ou mais veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Como cristão devemos edificar sobre o fundamento, que é Cristo, boas obras preparadas por Deus para que andemos nelas. E dentre estas obras está a responsabilidade como marido e a submissão da mulher. O resumo de tudo o que falamos até aqui é: quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, ele assume a responsabilidade sobre ela. E o desempenho desta responsabilidade só terá êxito, com a compreensão destes pontos que tratamos neste estudo. Até aqui, vimos 3 pontos dos que chamamos de princípios estabelecidos no princípio, sobre o casamento. O primeiro referindo ao padrão de Deus, que fez o homem e a mulher. O segundo e o terceiro, referindo-se ao papel do homem e da mulher, quando o homem deixa seu pai e sua mãe e homem e mulher se unem. No próximo estudo, iremos falar sobre a atuação de Deus selando o casamento. Você foi edificado com este vídeo? Espero que sim. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. E para ajudar o canal a ser recomendado pelo YouTube para outras pessoas, deixe o seu like no vídeo. Comente sobre o que você aprendeu. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. É rápido, fácil e grátis. Acesse o site rafaelmarvila.com. Siga-me nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.